Olá, Júlio. Boa tarde. Eu já comecei a falar, conversar um pouquinho com o Alex, né? Eu estou então aí, estive, né? Professora mediadora, responsável pela disciplina de estratégia e gestão, né? E, e o nosso encontro ele veio posterior ao nosso módulo, né? Quero avisar vocês que está sendo gravado e que eu gostaria nesse início, né? E no decorrer da nossa conversa, que vocês estivessem interagindo, né? Já estava falando com a Alex antes de iniciar a gravação, que essa interação é importante. O professor-aluno precisa, né, desse movimento, dessa socialização, para que a gente não se sinta tão sozinho aqui na sala, né? Então, é comum que quando a gente está gravando, às vezes a tendência é que as pessoas ficam um pouquinho inibidas, né? E aí talvez não fale, não converse. Então, nós vamos administrar da seguinte forma: eu vou iniciar falando da nossa proposta, né? E aproveitar, se vocês quiserem, para colocar alguma questão. Vamos tentar ser o mais natural, mesmo que nesse ambiente virtual. Se nós estivéssemos presencialmente, provavelmente estaríamos nos cumprimentando, mais à vontade para dialogar, não é isso? Mais à vontade para interagir com os colegas no encontro. Então, eu penso que nós, para aproveitarmos esse encontro nosso, nós também pudéssemos reagir dessa forma. Né? O meu nome é Késia. Sou do interior de Minas, né? E já tive próximo de vocês em um curso que fiz pela UENG em Cambuí. Eu tenho algumas experiências relacionadas à gestão, né? E sei o quanto que ela é desafiadora e o tanto que ela pode ser também um ambiente de crescimento pessoal, profissional, e sabemos que muitas ações, muitas atividades, elas não são receitas, mesmo que as instruções que a gente tenha nas variadas literaturas, elas sejam um importante suporte, temos que acessá-las, temos que estar interagindo com elas. Essa forma, o curso, né, que vocês estão fazendo em administração pública, ele é um suporte importante, né? Eu também tenho esse curso, importante para a nossa prática diária, seja ela em qualquer área, né, do conhecimento. Então, o nosso propósito hoje é motivar vocês, né, em relação à pesquisa ou interesse de consultar, de estar estudando, enfim, de acessar as diferentes literaturas, trabalhos, estudo de casos, que possam estar, então, compartilhando informações relacionadas às estratégias e à administração. E vocês estão em um momento também que estão ingressos aí na pesquisa do trabalho de conclusão do curso de vocês. Então, mesmo que o nosso encontro não tenha sido no momento em que o módulo estava acontecendo, eu vejo um importante espaço para nosso diálogo em relação ao que já foi visto, os desafios que vocês enfrentam na rotina de trabalho, se já trabalham na área administrativa, né? Administrar não é somente dentro das organizações, na nossa vida também nós precisamos de organizar, de disciplina, de vários conceitos que são objetos de estudos da área. Então, eu gostaria de saber de você, Júlio e Alex, né? Se querem fazer alguma ponderação antes de eu trazer, assim, a motivação do nosso diálogo hoje. Boa tarde para vocês. Gostariam de abrir o microfone? Júlio? Boa Alex? tarde, Boa tudo tarde, bem? tudo jóia. E você? Tudo bem, graças a Deus. Você é de Estamos... onde? Eu sou de Cambuí.
De campo, pois é, eu fiz um curso aí. Eu tive a oportunidade de ir no polo de vocês. E conhecer a terrinha. Foi longe, tá? Tive que pegar 3 ônibus, porque eu sou de Vieiras, né? Eu sou da Zona da Mata, interior, estou bem longe de vocês. Tá bem longe. E foi praticamente um safari. Essas É, foi, estradas de Minas não é fácil, não, né? isso, foi muito bom. Porque eu cheguei, eu tive contato, né, presencial com a turma, com alguns professores que eram mediadores do curso, e o encontro foi muito bom, porque nessa modalidade que a gente está, né, à distância, nós temos desafios muito grandes, porque nós temos que conciliar toda a nossa rotina, que é dinâmica e desafiadora, com os desafios do curso, né? E se não for os colegas, professores, os tutores, esse desafio ele parece ser assim intransponíveis, né? Tão difíceis que parece que nós não vamos conseguir. Mas eu quero deixar para vocês que conseguem, não tem dificuldade não. A gente acaba, né, conseguindo porque todos se apoiam e o encontro é importante por conta disso. Keila, boa tarde, tudo bem? O seu áudio está fechado. Boa tarde, tudo jóia? Tudo jóia. Você é de Cambuí também? Não, eu sou de Pirapora. Pirapora, que legal. Aonde fica Pirapora? Isso, é onde? No onde... polo de Várzea Ah, da certo. Palma. Entendo. Então tá certo. O Júlio estava conversando comigo que ele é do Rio de Janeiro, né, Júlio? Pessoal, quero avisar que está sendo gravado, tá? Mas vocês fiquem à vontade, porque vai ser compartilhado com as turmas do curso e nós precisamos nos adaptar a essa nova modalidade, né, essa exposição, e com muito respeito, quem for compartilhar vai entender qualquer equívoco, qualquer situação em que a gente, né, esteja, porque ele está gravando, né? Não está sendo fácil para ninguém, inclusive para os professores, né? Eu estou professora de Carangola, não sei se vocês já ouviram falar, e é desafiador. Quando foi lançadas as aulas, nós realmente ficamos ali, pelo menos alguns colegas, né, compartilharam esse desafio das gravações. Mas é uma modalidade que veio para ficar. Eu não acredito que mesmo que voltemos, né, presencial, isso vai passar. Eu acho que isso vai ficar. A gente vai ter essa oportunidade de interagir com outras pessoas, né? Imagina que desafio seria encontrar todos vocês nos respectivos polos. E por aqui nós temos essa oportunidade, né? Em relação à disciplina, eu recebi algumas questões, né? Eu tentei esclarecer. E como foi? Vocês gostaram? Vocês acharam que o processo lá contribuiu para a formação de vocês? Por ele, vocês acabaram desencadeando algumas ideias? Como foi esse processo de vocês? A pergunta do Júlio, né? Pirapora fica no norte de Minas, próximo a Montes Claros, banhada pelo Rio São Francisco, né? Atualmente eu trabalho em Buritizeiro, que é outra cidade vizinha. Eu fico entre essas 3 cidades, Buritizeiro, Pirapora e Várzea da Palma. Trabalho em Buritizeiro numa agência dos Correios. Atualmente estou como gerente da agência. Trabalhei por 14 anos na prefeitura de Várzea da Palma, enquanto gestora na área de recursos humanos. E é isso. Eu estou achando muito boa a disciplina, tem ajudado muito a perceber algumas coisas, até de erros anteriores, né? Porque a minha gestão hoje ela é mais restrita, nós somos poucos funcionários, mas está sendo muito enriquecedor. Bom, então vamos lá. Hoje a minha proposta, o nosso módulo ele já terminou, né? Vocês já cumpriram a etapa do módulo, agora vocês estão aí terminando as outras disciplinas e já encaminhando os esforços, né?
para que possam, então, escrever o trabalho de conclusão de curso. Antes da gente iniciar a gravação, eu estava conversando com o Alex, que mesmo que o nosso módulo não esteja, né, acontecendo, a discussão ou a motivação que eu trago para a reflexão de alguns pontos hoje, eu penso que isso possa ajudar no direcionamento, tanto das outras atividades que vocês venham a realizar, quanto também uma postura, né, mais voltada às informações que a literatura pode trazer. Uma das questões que são pertinentes à nossa disciplina e que nós não assim, utilizamos, né, de uma forma direta, estavam inseridas nas atividades e também nas apostilas, né, nos documentos que foram lá, nas literaturas que foram lá sugeridas para o estudo, na ementa, o nosso primeiro livro, né, que está proposto é o Safari, né, o livro é esse aqui, ó. Ok? Não sei se está dando para ver, porque eu estou com fundo de tela, ó, né? Safari da Estratégia. E eu fiquei entre alguns livros para trazer para o nosso diálogo, eu escolhi esse, tá? E porque eu acho que a gente precisa, na oportunidade, estar também buscando as literaturas, livros, artigos, estudos de caso, como foram propostos lá nas diversas atividades. Deixa eu admitir a Luciana aqui, parece que ela está como convidada. Tá? Vocês olhem, por favor, aí no chat de vocês ou no WhatsApp, se tem algum colega que não está conseguindo entrar. E pode acontecer, como estou vendo aqui. Outra questão que eu quero avisar antes da nossa conversa, que não vai ser muito longa, porque o objetivo é também ouvir vocês, a interação de vocês ao final. Eu gostaria de já avisar que alguns ruídos poderão acontecer, porque está havendo umas comemorações aqui. Não pergunte como, né, por causa da questão do Covid, mas o pessoal está soltando muito foguete aqui. Eu procurei um espaço um pouco mais tranquilo, mas o evento está na frente da minha casa e os foguetes dos lados. Então, inevitavelmente, mesmo pedindo para baixar som, essas coisas, vocês vão escutar vários ruídos aí, eu me desculpo, mas não houve outro jeito. Outra questão é me desculpar em relação ao último encontro. Aí, né? Os políticos que estão fazendo comício. Sim. São os políticos que estão comemorando as vitórias. E, menino, deixa pra lá, não vou comentar isso não. E os foguetes estão na minha casa. Aí poxa, eu vou sair lá, vou pedir, mas não tem jeito. O pessoal está muito feliz com a vitória, né? Bem, e cheiro de churrasco. Se vocês tivessem aqui, vocês iam sentir também, tá? Muito bem. Então, o nosso objetivo hoje é falar um pouquinho sobre o Safari das Estratégias. O Safari das Estratégias, ele é um livro que traz algumas informações, um review das principais escolas relacionadas à temática. Não vai dar para a gente esmiuçar ele, né? Mas eu trouxe alguns pontos para que a gente pudesse, então, observar, comentar, de repente compartilhar aí algumas experiências que vocês têm na área, mas principalmente neste momento, né, do modo que já terminou, motivar vocês a consultar, procurar as literaturas especializadas da área, porque elas abrem para a gente, como foi dito aí pela Keila, né, um leque de informações e direcionamentos que nos dá suporte para que nós possamos construir as nossas próprias estratégias de uma maneira bem definida e clara, aquelas que possam vir a integrar, né? Integrar melhor aí o nosso ambiente de trabalho, fazer ele mais eficiente e mais produtivo. Algumas reflexões eu já levei para os fóruns, né, e para as atividades da disciplina. Mas, vasculhando a literatura, que é bem vasta, vamos que ainda há muito a ser discutido, a ser construído, né, a ser direcionado. Então, eu vou abrir aqui uma sequência de slides, tá bom? Referente ao assunto. E, pessoal, a Luciana Moraes, ela é da turma de vocês?
Parece que ela está tentando entrar e não está conseguindo. Né? Tá aparecendo aqui... pois é, eu não estou entendendo. Talvez ela deve estar... né? Não sei, não tá... Tá aparecendo alguma coisa aqui para eu admitir. Eu estou admitindo, mas ela não está entrando. Beleza, então. Eu, por causa da internet, eu vou fechar um pouquinho o vídeo, vocês podem me chamar quando quiserem, podem abrir o microfone, nós não estamos em muitos, então não precisamos organizar aquela mãozinha, etc. Tá bom? Então, vocês fiquem à vontade aí. Eu vou aqui compartilhar com vocês, deixa eu tentar aqui compartilhar a tela. Eu não estou entendendo porque não está aparecendo para mim aqui compartilhação, tá? Agora veio. Eu acho que vocês não estão visualizando, né? Não, Agora Agora sim. está aparecendo. Agora sim, tá. Agora sim. Deixa eu só... Ok. Tá. Então, pessoal, é o seguinte. Nosso objetivo hoje é falar um pouquinho de uma das literaturas que estão lá sugeridas no nosso plano de ensino. Safari de Estratégia, né? Então, primeiro a gente pensar o que seria... Vocês conhecem esse livro, Safari de Estratégia? Alguém conhece? Não conheço, não. Tá, eu recomendo, eu trouxe ele porque ele é muito legal, ele é assim, bem didático, tá bom? E vocês vão observar que eu vou compartilhar com vocês algumas imagens das várias que tem no livro, tá bom? E elas têm justamente o propósito de prender aí, entre outras questões, prender a leitura e dar, assim, uma perspectiva visual também ao que está sendo trabalhado. Então, o safari tem a ver com a expedição, né? A caça, a exploração. Então, aqui no livro, o autor vem trazer, né? Essa questão, é um roteiro da selva do planejamento estratégico. Então, é safari de estratégia, um roteiro da selva do planejamento estratégico. Beleza, então. Então, o que a gente tem aí em relação, né? Em relação a essa proposta. Tô tentando passar aqui, não tá passando. Não sei por que não tá passando. Passou. Então temos aqui, né, uma das frases, olha, eu quero deixar claro que as imagens, quando não tiver uma referência própria, são imagens do livro, assim como as frases, tá, e os questionamentos que aqui foram postos. Então, um dos principais objetivos é instigar vocês a conhecer, entre outras literaturas que estão compartilhadas, né, no plano de ensino. No final eu trouxe mais algumas, né, algumas referências, e também para que a gente pudesse pensar naquilo que nós já vimos e no momento que nós já estamos aí trabalhando dentro do curso. Então, nós somos cegos e a formulação de estratégia é o nosso elefante. Aqui, senhoras e senhores, a fera da administração estratégica. Então, vocês observem na imagem que nós temos, né, um personagem pequenininho ali no picadeiro, né, e temos um elefante. Observe, pelo tamanho, né, do elefante à frente dessa pessoa, não é possível que ele observe todas as partes desse elefante. E aí tem uma frase de efeito aqui no final que fala o seguinte, ó, para ser franco, não sou tão esperto quanto você parece pensar que eu sou, né? Então tá o elefante na frente dele e este, né, para conduzir, para mediar qualquer atividade que ele venha a executar, e aí ele já fala, olha só, né? Ele na verdade ele tem aquela, né, proposição.
Então, eu posso não ser tão esperto, né, como eu pareço ser. Bem, ele começa, né, fazendo uma analogia em relação a esse safari, que é, na verdade, esse roteiro seriam alguns caminhos, informações que podem ser úteis, né, na administração da forma mais direcionada e estratégica. E em relação a isso, são citadas escolas, né? As escolas que vão estar dentro dos capítulos, né, sendo apresentadas. Nós vamos observar que entre as escolas nós vamos ter a de design, que é a formulação de estratégia como um processo de concepção, a escola do planejamento, que é a formulação de estratégia como um processo formal, e no decorrer a gente vai falando, a gente vai citando elas, né? Nós não temos tempo aqui para falar cada uma delas. Muito bem. Então, inicialmente aí, a gente tem né, como motivação da ideia, que a estratégia como plano de padrões, né? Aquela que é pretendida, ou seja, aquela que é planejada e aquela que é realizada. Então, nesse campo, abre várias questões em relação ao que você pretende e o que você realiza, e a formulação de estratégia que não tem a ver apenas só com os valores e a visão das competências e das capacidades, né? Então, aquela de futuro é aquela que você pretende realizar. A do passado foram a padrão, ou seja, aquela que foi realizada e que você toma conhecimento através do conhecimento, né, do estudo, da pesquisa. E as que você pretende realizar, aquelas que são construídas com o propósito, né, de ser implementadas e atender ali um dado objetivo, uma dada meta. Então, nós temos ainda a questão das estratégias como algo deliberado ou emergente, né? Então, assim, a estratégia que você pretende leva aquela que é deliberada. A deliberada é que você parte da análise, do estudo, do contexto, né, do cenário que você pretende implementar, a realização, e tem ainda aquela que foi às vezes proposta ou que foi determinada, né, e que foi ali pensada, mas que não foi realizada pelos eventos que se mostraram ou por questões de ajuste no seu plano, né, no seu projeto ali gerencial. Então, as estratégias emergentes não são necessariamente más, né? Aquelas que aquelas que se apresentam, né, que surgem, que procedem de uma consequência, elas não são más. Nem as estratégias deliberadas, aquelas que são definidas, determinadas, aquelas que partiram de uma análise, de uma pré-pesquisa, né, de um estudo de equipe, etc., aquela que está dentro de um planejamento, ela pode não ser totalmente boa. Por isso a importância dos ajustes da gestão dos projetos, né? Que é algo, inclusive, da nossa disciplina. O gerenciamento periódico ali, a tempo, ele vai poder produzir informações e elementos que você possa, então, realizar ou implementar ou não implementar ou ajustar com o objetivo de tornar todo o processo mais eficiente. Então, nós temos também as estratégias como posições e perspectivas, né? Então, a estratégia como percepção e perspectiva aí, ela marca o ponto do produto, né? E o autor traz para nós alguns exemplos, né? E ele coloca ainda que como perspectiva a gente tem a estratégia que partiu de uma situação já antiga, né? Que vai direcionar uma nova estratégia, porque quando aquela já não vale, já não está atendendo o que se pretende, então ela já vai então ser suporte para uma próxima estratégia, né? Então você parte de um ponto para que você possa definir novas perspectivas, delimitar caminhos, né? Que vão diminuir aí
talvez, o percurso para que possam os objetivos serem atendidos. Agora, nós temos a estratégia, né, para o melhor e para o pior. Então, qualquer estratégia, ela vai ser, né, determinada sobre uma lâmina de uma faca. O autor coloca como uma lâmina de uma faca. Para cada vantagem associada à estratégia, pode haver uma desvantagem. É o que vai acontecer quando vocês tiverem a oportunidade de estudar as escolas, né? Nós vamos ver lá situações que funcionam e vamos ver também um outro lado crítico, né? Do pior que pode acontecer. Então, para cada vantagem associada à estratégia, há uma desvantagem. Nós temos a estratégia fixa direção, que tem como vantagem o principal papel, né, de mapear o curso de uma organização, para que ela navegue coesa em seu ambiente, no seu espaço. A desvantagem é a direção estratégica também pode constituir um conjunto de perigos, né, em potencial. Então, seguir um curso pré-determinado em ambientes que não se conhece, isso pode ser uma desvantagem na implementação daquela ideia, daquela proposta. Nós temos ainda a estratégia que concentra o esforço, né? Qual é? A estratégia que concentra o esforço, ela tem a vantagem de promover a coordenação das atividades. Então, você vai programar, né? Vai ali estrategicamente definir, direcionar, né? Concentrando esforços e de maneira que aqueles que estão envolvidos, eles puxem em direções diferentes, não puxem em direções diferentes, né? A desvantagem da estratégia que concentra o esforço é o pensamento grupal muito definido, muito direcionado, né? Que talvez evita o olhar envolto, né? Que o autor chama do olhar periférico, do que está acontecendo em torno de todo aquele processo que você, juntamente com sua equipe, está implementando. Então, essa falta de visão periférica, ela pode não trazer os resultados que se pretende, né? Ou talvez maximizar as respostas da implementação que foi pretendida ali através do planejamento estratégico. Nós temos a terceira estratégia, que define a organização. Nesse contexto, a estratégia ela propicia às pessoas uma forma para entender sua organização e distinguir, diferenciar ela das outras, né? O problema dessa definição do que é a minha organização, a desvantagem, é que definir excessivamente, né, com exatidão, significa também ser simplificado, né, todo esse processo. E pode perder a complexidade de um sistema que você pode trazer outras vertentes que visam contribuir dentro da sua programação planejada, né, o seu projeto. E aí eu estou direcionando para o projeto estratégico, que foi foco da nossa conversa, né, no módulo. E então a gente pode, por direcionar, definir e simplificar todo esse processo, até perder mesmo a oportunidade de tornar mais dinâmico e garantir, né, um melhor retorno. A estratégia ela favorece a coerência, né? Você ter ali tudo, ou pelo menos a maioria dos processos, né, determinados, definidos, articulados, né, integrados à equipe, todos que estão ali para implementar, tem a vantagem de reduzir a ambiguidade e dificultar a desordem, ou seja, dar mais ordenamento e direcionar o esforço de uma forma mais capaz de retorno, né?
Então, a estratégia é como ter uma estrutura cognitiva para simplificar e explicar o mundo. E o objetivo é uma facilitação das ações, das atividades que serão lá, direcionadas, que serão executadas. Muito bem. Bem, então, nesse safari, nós temos uma fera, né? A fera das estratégias. E dentro dessa fera das estratégias, nós temos as áreas de concordância, tá? Então, a estratégia ela diz respeito tanto à organização quanto ao ambiente que ela está. A essência da estratégia complexa quanto de processo. A estratégia afeta o bem geral da organização, né? Então, para o bem dela, quanto melhor articulada e bem prevista, melhor para a saúde dessa organização, entre aspas. E a estratégia envolve as questões tanto de conteúdo, né? Não são puramente deliberadas, ou seja, né, tudo aquilo que está só na definição ali, pelos grupos que deliberam, que analisam, que estudam, mas aí ela está atenta aos cenários, ambientes e as vertentes que vão se produzindo no processo de implementação ou de construção. Por isso, é como se você estivesse ali em um ambiente que você não está com ele totalmente definido, totalmente determinado, pensado. Algo pode acontecer. Então, por isso, a atenção, né, a gestão de tudo que está acontecendo, uma gestão atenta, prudente, dinâmica, né? Muito bem. Então, em relação a isso, nós vamos citar algumas escolas, né, que vão trazer aí as suas contribuições e também o seu aspecto que abre abertura crítica, né? Bem, antes disso, é pensar o seguinte, que a coerência tola é o espírito maligno das mentes pequenas, né? Na página 32 tem essa citação aí. Então, você pegar, né, essa fera e delimitar para ela, olha, é assim que tem que ser, é você imaginar, então, que você teria nas suas mãos todos os instrumentos de controle, como nós sabemos que no cenário da selva, né, administrativa, não é assim que as coisas funcionam. Então, nós temos aí, né, uma das escolas que estão postas no livro, né, e eu recomendo a leitura para que vocês possam, então, refletir todos os pontos dela, a de design, que é a formulação de estratégia como um processo de concepção. Então, o modelo básico da escola de design é a avaliação externas, ameaças e oportunidades do ambiente, os fatores chaves de sucesso, a responsabilidade social, a criação estratégica, a avaliação interna, as forças e fraquezas da organização, as competências distintivas, os valores gerenciais, a avaliação e escolha da estratégia e a implementação, que é quando realmente você ali, justamente com toda a equipe, você vai executar o que foi proposto, planejado, articulado em uma proposta ali que contemplou todos esses elementos, mas não só eles, né? Que no final nós vamos observar que para que as coisas funcionem, né, ou que elas sejam mais dinâmicas, um pouquinho de todas essas escolas precisam estar presentes nesse processo. Bem, isso foi, inclusive, uma questão que eu tentei abordar em um vídeo que eu fiz para vocês, né? Manter as estratégias claras, simples, específicas, né? Isso não sai, não sou eu que estou falando, né? A literatura ela traz isso através das pesquisas, dos estudos de casos, dos resultados que já foram testados ou que foram obtidos através da articulação do planejamento estratégico e do gerenciamento como um todo, inclusive de um projeto que é posto. Depois, então, nós temos
a escola, né? Mais uma das escolas aí, que é a escola de planejamento. A escola de planejamento, ela fala da formulação da estratégia como um processo formal. Aí embaixo nós temos, né? O que mais gosto de ser é um filósofo cientista e que não precisa sujar as mãos, ou seja, você ali vai falar de tudo que pode ocorrer, abstrair todas as possibilidades, mas quem vai executar mesmo é quem está envolvido da forma direta nos planos, né? Então, um modelo básico aí, nós temos nessa formulação de estratégias inúmeros modelos de planejamentos, né? Livros, enfim, um vasto compartilhamento de ideias e de pesquisas que nos dão um suporte aí para a formulação de estratégia e formalizar esse processo do qual nós pretendemos. Bem, o modelo, né, de planejamento estratégico, eu não trouxe ele aqui, mas eu cito para vocês e peço licença para, né, compartilhar. Ele está na página 60 e fala das premissas do planejamento, que é a finalidade da organização socioeconômica fundamental, os valores de alta gerência, o exame de oportunidades internas e externas, os problemas, os pontos fracos, os pontos fortes da empresa, né? Quando o plano, lá o projeto, ele é construído, ele precisa ponderar essas coisas. Então, isso está dentro do estudo de planejamento estratégico, os planos, as missões, os objetivos de curto e longo prazo, os programas e as programações, né, relacionadas a esses tempos. Por isso que no nosso projeto a gente precisa ter lá delimitado o nosso cronograma de atividades, né? Muito bem. E os testes? Se tudo aquilo que foi construído é realmente viável, se vai atender, né, a um produto que se pretende, que está lá proposto no objetivo. Então, nós estamos aqui nesse ponto pensando no plano estratégico, no plano corporativo, no plano de desinvestimento, enfim, nos planos de operações que vão integrar toda a estratégia de atuação, né, daquela dada corporação. Muito bem. Então, com isso, a gente também tem a escola do posicionamento, tá? Bem definida e detalhada. O meu objetivo, como já dito, é motivar que vocês, então, acessem, né, estudem esse livro, de maneira que vocês possam conduzir melhor o entendimento dessas questões. Vocês estão me ouvindo bem? Posso continuar? Gostariam de falar alguma coisa a respeito? Eu vou precisar ouvir áudio, tá? Porque eu não estou tendo acesso ao chat com o compartilhamento. Tudo bem aí? Beleza. Estão acompanhando direitinho? Beleza, então. Sim, está tudo ótimo. Obrigada. Então, a escola do posicionamento, ela está relacionada à formulação de estratégia como um processo analítico. Aí aqui a gente tem, né, alguém cozinhando, enfim, com uma receita, e aí ele fala, olha só, manda para mim 2 ovos e um pouco mais de manteiga, né? Então, ali ele está construindo, ele está formulando a estratégia que integra no processo aí. Bem, na escola do posicionamento, né, a gente vai ter, de forma resumida, algumas premissas da escola, né? Que são as posições genéricas, as identificações relacionadas ao mercado, ou seja, aquilo que pretende atender, a organização visa atender, de forma econômica, competitiva. Aqui a gente já está falando das organizações aí, né, com fins lucrativos. Processo de formulação de estratégia, seleção das posições genéricas com base nos cálculos analíticos. Aqui observe que ele deixa claro, olha, 2 ovos e manteiga, a quantidade de manteiga, né?
delimita ali quais são os quantitativos necessários, né? Analisar o desempenho, o papel no processo de cada um ou de cada elemento que está proposto. As estratégias nesse processo, elas são desenvolvidas e articuladas para uma implementação de forma aqui proposto, né, nessa escola, de maneira a atender aquele mercado, né? E parte de deliberações que surgem a partir da estrutura organizacional dessa instituição, enfim. Bom, então, são postos aqui vários elementos de análise, né? Falando, inclusive, que os planejadores contam com a capacidade, né? De sofrerem ali algum tipo de restrição se perderem a meada da luta, ou seja, precisam continuar sempre motivados, disciplinados, organizados, bem gerenciados, com delimitações bem propostas, para o bem, né? Para que a luta ali, naquele cenário de dificuldades ou de desafios, ele seja sempre dinâmico de maneira que nada pare, que as coisas têm que continuar e quando necessário, precisam ser direcionados. Alguns exemplos são postos também, né, no livro, para que isso possa ficar mais claro. Muito bem. Então, essa foi a escola do posicionamento, né? A escola empreendedora, ela já parte para a formulação de estratégia como um processo visionário. É interessante, né, que o empreendedorismo ele tem essa característica muito marcante e não é para nós uma coisa desconhecida. Talvez nós não tenhamos ali delimitados todos os conceitos, todas as informações que devem ser deliberadas para que a formalização ou a implementação dessa escola, a utilização desta seja voltada, né, estratégia como processo visionário, mas para nós isso por causa dos muitos exemplos que nós conhecemos, algo do nosso cotidiano. Quanto mais empreendedor, parece que quanto mais empreendedor, a ideia para nós é que o sucesso está garantido. Mas vejam, só se valer dessa concepção não é suficiente. Aí aqui tem uma pessoa no posto, e aí ele fala assim, olha, antes de falar sobre direção, vamos falar um minuto sobre missão e visão, né? Nós fizemos uma atividade relacionada a isso, né? Então, antes da gente pensar na direção, a gente precisa ter visão, a gente precisa saber qual é a nossa missão, né? Para que então a gente possa formular ou a gente possa direcionar de uma maneira mais clara, né, a formulação de estratégia como processo visionário. Então, falando dessa percepção, nós temos no critério empreendedor a geração de estratégia, ela é denominada pela busca ativa de novas oportunidades. É assim que a gente vê a percepção empreendedora. Também a organização empreendedora, o poder é centralizado nas mãos de quem está executando as tarefas principais. E a geração de estratégia na empresa empreendedora, ela é caracterizada com grandes saltos para frente em face da incerteza. Então, essa escola ela não fica muito preocupada no que é assertivo, né? É claro que tudo deve ter uma prévia, né, discutida, consultada, enfim, estudada, mas a previsão ali fica à face da incerteza, né? E o crescimento é a meta dominante da organização empreendedora, né? E observe, nesse sentido, precisamos ali uma liderança visionária. Como então ser aquela liderança visionária?
É quase que uma postura diferenciada frente aos desafios que são postos sob uma incerteza à vista das oportunidades, né? E isso é algo que é uma habilidade, competência que precisa ser desenvolvida na maioria dos casos. Então, nessa proposta, então, eu espero que fique não entendido totalmente, porque precisaríamos falar com detalhes de tudo isso, mas que nós tenhamos uma prévia do que seria essa escola. A escola cognitiva, ela é a formulação de estratégia como processo mental, né? Então, traga os meus óculos de lente cor-de-rosa, ou seja, não pode ser qualquer um, tem que ser aquele que eu preciso. Não gosto da aparência dessa projeção, ou seja, os detalhes, eles estão além do que está posto. A abstração de qual seria o resultado quando isso for compartilhado com o externo, né? No caso de uma organização que pretende vender um produto, como o meu cliente vai receber essas ideias, essa proposta, esse panfleto, etc., né? Fazer uma previsão daquilo, do público que eu preciso atingir. Então, nesse contexto, o autor ele propõe que nós precisamos compreender os vieses que influenciam a tomada de decisão. Essa reflexão vocês tiveram a oportunidade de exercitar também em algumas das nossas atividades, não com o mesmo rigor posto aqui, mas o que está influenciando eu direcionar as minhas ações, o meu cronograma dessa forma? Normalmente é o que eu preciso atender, aonde eu preciso chegar, né? Bem, então nesses vieses, perdão, da tomada de decisão, né, posto no Safari das estratégias, então a gente busca ali, nesse contexto, as evidências do apoio, quais são as incoerências que são lá capacidades de aplicar os mesmos critérios de decisão em situações semelhantes, de que maneira o conservadorismo, né, que é a incapacidade de mudar ou de mudar lentamente a nossa posição, talvez esse seja um dos maiores desafios nas organizações. A gente, quando entra, a gente absorve tudo aquilo que foi ensinado, que é visto, e depois fica difícil, com as mudanças que ocorrem, a nossa mudança de postura, esse conservadorismo que chega a um ponto que ele não funciona, né? Ressentidade, né? A disponibilidade, a correlação ilusória, né? Que é a crença de que os padrões são evidentes e as suas variáveis estão relacionadas por causalidades, né? Os efeitos de regressão também são postos, né, nessa escola, como um aumento persistente, que pode ser devido às razões aleatórias, né? Então, o otimismo injustificado, né? Que está proposto lá sobre a previsão de algum tipo de preferência, e às vezes nem é a preferência de quem vai receber esse processo, mas a preferência de quem está construindo, né? E a superestima da incerteza, um quadro interessante que está posto na página 152, né? Bem, nessa escola, então, a gente tem algumas pontuações interessantes, que é o raciocínio por analogia. Os autores falam que seriam aí a aquisição vista da gerência, né? A ilusão de controle, o aumento de um comprometimento que envolve investimentos, né? Não somente dos recursos, os recursos humanos, mas investimentos, os cálculos de resultados também, unificar sem trazer para nós as diversidades que o cenário pode conduzir, tá certo?
Muito bem. Então, a gente, na escola do aprendizado, né, a formulação de estratégia é como um processo emergente, né, aquele que vai se apresentar. Então, não pensei que que esse elefante, né, fosse tão peludo, né, que essa fera fosse assim, tão difícil, né, que ela fosse tão grande, que ela fosse tão desafiadora. E nesse processo, então, nós precisamos aprender sempre, estudar sempre, capacitar sempre, procurar alternativas o tempo todo. E não são alternativas só ali na literatura, mas está envolvido com as pessoas, né? Com as experiências que essas têm a partir dos diversos desafios, para que a gente consiga superar, né, a fera ou domar a fera da administração, ok? Muito bem. Aqui, na escola da aprendizagem, eu até cito outros autores, inclusive um que eu gosto muito, que é a organização que aprende, né? Depois eu falo um pouquinho dele com vocês. E a gente tem a escola do poder, que é a formulação de estratégia como um processo de negociação, né? Então, eu tenho o poder. Eles não conseguem achar a sua agente oculta, né? Então, nós temos o poder micro, que seria a intenção que as pessoas escrevem sobre a escola de poder em despertar a administração estratégica para uma realidade básica da vida organizacional, dos indivíduos com seus sonhos, suas expectativas pessoais de ciúme, esperança, temores, né? E nós temos também a formulação de estratégia como um processo político, né? Planejado, bem analisado, em que norteia a cognição e a aprendizagem, né? A negociação de concessões entre os indivíduos, né? Então, aqui, os defensores dessa escola afirmam, né, como posto pelo, peço licença para falar a respeito do autor, que é possível formular, né, menos implementar estratégias ótimas, né, que as estratégias, então, elas concorrem com o indivíduo, né, naquilo que ele, então, contexto que ele se percebe. Os jogos políticos em organizações, né, que são postos, mas a gente não vai entrar nesse mérito. E aqui, então, eu faço uma breve apresentação dessa escola. A escola ambiental seria, então, a reação do ambiente, porque já disse que tudo podia dizer neste meio, né? Ou seja, aquele cenário em que ela está inserida. A escola de configuração, a formulação de estratégia como um processo de transformação. Opa, é isso aí? Então, Big Bang, né? Deixa eu voltar rapidamente aqui. Essa escola, não está certo aqui. Meditação. E eu acho que eu pulei uma escola. Deixa eu só ver. Sim, pulei. Eu peço licença para falar sobre ela, que é a escola cultural, que é a formulação de estratégia como um processo coletivo, tá bom? Então, a cultura, né, vai usar ali a estrutura organizacional, e se tratando de fera, seriam os ossos, a estrutura, os músculos, né, que são ali os processos que são inerentes, e então, mas em empresa moderna, né, nessa da cultura, ela avalia a sociabilidade, né, da organização. As pessoas na escola cultural, elas tendem às amizades, firmar os relacionamentos, se dão bem, têm sinergias, né? Isso se elas comungarem dos mesmos pressupostos daquele ambiente que está trabalhando.
A escola ambiental, né, eu troquei os slides aqui. A formulação de estratégia como um processo reativo, como a gente já tinha posto. Então, essa escola, as premissas dela estão apresentadas como um conjunto de forças, né, central no processo de geração de estratégia. A organização ela muda respostas dados os ambientes que vão estar atuando, a sobrevivência da organização, né? E pressões para que ela possa então emergir ou que ela possa se manter nesses diversos cenários. Então, a visão ela está relacionada à estabilidade, à complexibilidade, à diversidade do mercado, à hostilidade a que ela vai estar submetida. Bom, observe que a fera ela tem várias partes. E essas partes, embora sejam partes de um corpo, elas estão postas ali como um gráfico organizacional que mostra as diferentes partes, por exemplo, aqui posta de uma vaca. As partes elas não estão cientes de que elas são partes, não tem problema em compartilhar informações e elas trabalham juntas de forma regular, naturalmente, como uma unidade, né? Como construir um corpo total ali. Então, tem uma pergunta a fazer. Você, né, aqui posto, não sei se está dando para vocês ler, você quer sua companhia trabalhe como um gráfico ou como uma vaca? Né? Essa provocação ela é posta no início do capítulo com o objetivo, né, de instigar aí essa reflexão mesmo. Bem, antes da gente passar aqui, né, eu gostaria só de retornar a uma das nossas escolas, que é a escola de configuração, estratégia como processo de transformação. Se nós observarmos, né, todas essas escolas, elas quando integradas e utilizadas, né, das suas respectivas contribuições, fazemos em nós, enquanto corpo ou partes da organização que pertencemos, uma predisposição para um processo de transformação, que aprende, que está envolvido no ambiente, que está ali posto todos os processos, né? E essa configuração, ela é descrita em algum tipo de configuração estável, né? Que é característico, né? Em que tempo essas coisas vão se acomodando e esse processo vai, então, se estabilizando. As gerações de todas as estratégias ou ações, as ações que viram estratégias que configuram não só o cenário, o ambiente, mas que traz ali a possibilidade da reunião das partes para a construção de um todo, né? Então, é uma mudança de postura realmente. Então, como vocês podem observar, né, o livro ele traz uma gama de informações que merecem uma oportunidade mais tranquila, ser ali bem pensada, estudada, avaliada, né, analisada, para que a gente possa, então, ali utilizar dos recursos que caber, que atender dentro da visão, da missão ou do que se pretende dentro da estratégia produzida. Bem, em relação a essas questões, as dimensões das escolas, né, das 10 escolas, e o posicionamento delas, né, elas vão ter ali uma configuração que relaciona a liderança, né, a complexidade da gerência da organização de todas as ações que elas contemplam nas suas partes que movimentam o todo, não é isso? Muito bem. Então, agora, em relação às escolas, nós vamos fazer aí algumas
vamos falar um pouquinho sobre a questão da complexibilidade, da integração, da genérica, do controle, da coletividade e das mudanças. E para fazer esse movimento reflexivo, né, eu trago aqui para vocês, e não são minhas essas questões, tá? São postas pelo autor, para que ao final sejam ali pensados tudo que foi conversado, né, entre os diversos autores que são postos no livro para um diálogo que conduz as estratégias de um roteiro, né, que leva ao safari de um roteiro pela selva do planejamento estratégico. Na questão da complexibilidade, nós temos um ponto da boa estratégia, que ela deve ser complexa, né? Mesmo que ela vá ali movimentar todo um processo, aí aqui é posto, será que ela precisa ser uma estratégia complexa? Né? São perguntas que eu deixo para que vocês possam responder com a leitura do livro, já que o nosso objetivo é motivar a pesquisa e a consulta, né? Em relação à questão da integração, no ponto da estratégia, ela deve ser integrada? Integrada a quem? A quais cenários, ambientes, quais recursos, quais as partes? Quanto à integração desejável, de que espécie? São algumas perguntas que a gente precisa pensar quando posto uma estratégia de atendimento. Quando? Onde? Para quê? Né? São perguntas que devem estar presentes no planejamento que a equipe está fazendo, né? Ou no monitoramento, no gerenciamento do projeto. Questões genéricas, né? Até que ponto a boa estratégia deve ser única ou nova? O número de estratégias disponível é infinito? Ou existe um conjunto genérico do qual a organização precisa escolher? Ou seja, tem lá as receitas ou tem lá uma gama, tem um cardápio para ser seguido. As organizações têm sucesso respeitando as regras? E aí a gente pensar em regras é pensar nas delimitações normativas, né? Respeitando ou infringindo as regras? Observe, são perguntas muito pertinentes no nosso diário, né? Cotidiano ali de implementação de algum projeto estratégico. Questão do controle. Até que ponto o processo eficaz de formulação de estratégias deve ser deliberado ou emergente? Até que ponto deve ser predeterminado, cerebral, centralizado? Existe a necessidade do controle a priori, né? Até que ponto a aprendizagem também deve estar ali dentro do contexto? Na coletividade, quem é o estrategista? Como lemos a mente da organização, né? Observe que são questões assim que nós poderíamos debater horas, né? Questões de mudança, como a estrategista conciliam as forças conflitantes, né? Muitas questões ali, de que tipo de forças estamos falando? Das forças externas, internas, a selva, né, que ela está inserida, como promover o alinhamento e promover a ordem, a eficiência, o padrão, o controle, tendo ao mesmo tempo que configurar e adaptar, responder, inovar, aprender. De onde vêm as novas estratégias? De onde elas vêm, né? Eu gostaria de propor que as estratégias elas vêm primeiro da problemática que se apresenta, né? E de todos aqueles que vão estar envolvidos e direcionar, né? Construir caminhos. Essas são as estratégias para atender, né, a diversidade ou a dinâmica que aquela problemática produz. Questão de opção. O que, quando, onde, o poder da liderança proativa, da intuição personalizada, do aprendizado coletivo,
contra as forças da demanda ambiental. Essa demanda ambiental ela é muito interessante, porque se nós tivermos a oportunidade de trabalhar, né, em diversos ambientes da organização, talvez o maior cenário conflituoso seria o próprio ambiente que nós estamos, além daqueles externos. A inércia organizacional, né? Ou você está em movimento e não para pensar, organizar, replanejar, reconduzir, ou você está parado e não sai do lugar. E a delimitação cognitiva, até a dificuldade da postura em que nós ou outro tem, de se adequar e adaptar aos diversos cenários, e oportunidades e desafios. Questão de pensar. Como se faz o específico informar o geral tratar de específico? Quando e onde pensar? Bem, na direção do ver, do animal inteiro, né? Porque aqui o livro propõe, o autor propõe um safari, mas o animal é a administração, né? Então eu deixo essa imagem, aproveitando até para externar, né, o meu carinho a vocês em relação às festas finais de ano aí que vem, né? Com muita saúde e paz para todo mundo, porque tem uma arvinha aqui, mas o olhar. Como o nosso olhar está mudando em relação a essa proposta que eu tenho em fazer o curso? Será que é só o diploma que eu quero? Vai mudar a minha postura de pensamento, de ação onde eu estou, né? Será que alguém pode imaginar a geração de estratégia em aspectos, perdão, ali o erro de digitação, imaginar a geração de estratégia em qualquer organização seria sem aspectos mentais e sociais, sem as demandas do ambiente, a energia da liderança e as forças da organização, sem a concessão entre os incremental e o revolucionário? Será que qualquer processo estratégico pode ser seguido de forma realista, como puramente deliberada ou puramente emergente, ou seja, aquela que vai se apresentando, ou aquela, a minha estratégia ela já foi definida inicialmente, não vamos mudar? Enfim, nesse processo todo de um safari inteiro, da minha experiência, da minha formação, da minha predisposição, da minha disciplina, da minha organização, negar o aprendizagem é tão tolo quanto negar o controle. Por isso, é importante planejar e gerenciar de forma estratégica todo esse processo. Aqui são algumas referências bibliográficas sugeridas, das diversas que existem, né? E que eu trago aqui para nós, né? Como as proposições de reflexão que eu trouxe para a nossa conversa. Eu gostaria de ouvir vocês. Se quiserem, posso voltar algum slide. Eu gostaria de saber de vocês, né? Luciana está conosco também, seja bem-vinda. E se vocês gostariam de se colocar em relação ao que foi posto. Olha, o livro é bem interessante, meu. Eu não cheguei a ler ele, mas já me deixou curioso. Até já fiz até uma pesquisa aqui na internet para saber o valor dele, meu. Mas é bem interessante o jeito que coloca, né? O autor coloca, fazendo as analogias com a administração. Tá desligado a aula. E ele vem de encontro a todo esse procedimento que vocês estão trabalhando no decorrer do curso e também no que foi proposto na disciplina, né? Só que de uma maneira mais formal e mostrando de onde que essas questões vêm. De um longo processo histórico de implementação e de experiências das várias organizações em diversos níveis e partes que estão ali postas e que hoje nós vemos as implementações de algumas delas, né? Então, assim, todos os cenários que nós, nos ambientes que nós estamos envolvidos, no nosso trabalho, na nossa atuação gerencial, nós observamos a influência dessas escolas. Por quê? Porque essa burocracia, entre aspas, vou tirar uma ela é gerada através dessas questões que vêm sendo historicamente desenvolvidas a partir dessas escolas. E elas produzem informações, direcionamentos, né? Ora,
que trazem vantagens e desvantagens, que quando implementadas e funcionam ou não, elas são, então, desvinculadas. E a gente vai aproveitar só aquilo que realmente importa, aquilo que realmente atende aquilo que nós pretendemos, né? Eu falo nós, porque nós somos agentes de todo esse processo que vai se configurando no nosso trabalho, nos ambientes de estudos, nas nossas cidades, nas nossas comunidades. Nós comentamos a respeito das eleições, né? No perfil das gestões e gerenciamento das equipes que vão assumindo esses espaços, esses ambientes, e que são influenciadas pelas experiências delas. Muitas, inicialmente pela sua formação, né? E aqui nós estamos no espaço de formação, e depois pelas suas experiências, e que talvez algumas delas, né, possam não reportar uma postura dinâmica, capaz de estar acessível, estar proativo ao que o ambiente ou que as oportunidades vêm a oferecer, como é o caso, por exemplo, do nosso isolamento social, né? Muito bem. Alguém mais? Eu queria saber de vocês em que situação vocês conseguem associar questões que estão sendo estudadas, né? Com o que vocês trabalham, o que vocês já vivenciaram. Se vocês quiserem aqui compartilhar conosco, né? No meu caso, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu cheguei a comentar com você que eu trabalho também como tutor aqui do curso técnico da FAETEC, no Rio de Janeiro, e trabalho com uma disciplina que é da área de administração, de gestão, que é Fundamentos da Administração. E o conteúdo que foi abordado aqui também é pertinente com o que eu passo para os alunos. E, assim, é muito interessante e importante tudo que foi dito aqui, e a dica do livro também, que é bem pertinente o conteúdo abordado nele. Muito interessante. Depois eu vou procurar ele também para comprar e para ler. Então, através aí do referencial, que eu posso colocar no chat depois, aliás, eu já até pus, né, na sala da disciplina, onde eu fiz o agendamento, né? É possível que vocês consigam fazer a leitura dele em formato digital, né? Jogando lá no Cielo. Eu não pesquisei isso, porque eu sou apaixonada com livros, eu precisei, falei, vou comprar ele. Então, eu acabei comprando, né? Porque vira e mexe, a gente acaba querendo dar uma olhada em mais alguma coisa e estando ali à disposição, não fica tão difícil fazê-lo, né? Mas é porque eu já não sou de uma geração tão digital, igual a maioria das pessoas que, né? Mesmo que quando eu utilizo digital, tem que ficar arriscando ali, usando aquelas ferramentas do PDF, do software, eu tenho essa necessidade. Isso é perfil, né, que de cada pessoa tem essa disposição. Mas, né, é um livro realmente que faz um review nas escolas e nós começamos a entender, a nos interessar para entender até como os nossos ambientes de trabalho e de estudo funcionam. E são todos um resultado da consolidação de todos esses processos que são construídos, né? Reafirmando o que eu acabei de dizer. Mais alguém? Bem, pessoal, o que eu trouxe para nós hoje, né? Então, era essa discussão, ok? Essa motivação para que vocês se interessem pelas literaturas especializadas da área, porque ela tem muito a contribuir. O nosso pensamento, ele muda quando a gente tem acesso às informações, né? Ele muda não de uma forma padronizada, mas ele muda com aquela forma crítica e capaz de ser mais autônoma em todos os ambientes que nós estamos. E é esse o desafio do administrador ou de quem está sendo administrado.
a cobrança dessa autonomia, né? Dessa contribuição que, na verdade, constrói um todo de uma esfera, né? Que se você começa a se entender naquele processo como uma parte que está integrada, então você está dentro de um corpo vivo, né? E que desafia o tempo todo, mas se a gente for mais atualizado dentro do que se pretende na organização, a gente não vai se sentir ali desmerecido naquilo que a gente produz também, né? E tudo é importante, cada um tem o seu papel, entender a importância desse papel, né? E entender quais são os elementos que estão envolvidos, ou por que tais ações são executadas e que ela faz parte de um planejamento estratégico que não deve ser fechado, porque aqui é chamado de safado justamente por isso, porque você precisa conhecer todas as escolas, mas não delimitar apenas um caminho. E o fechamento é dado com todas essas questões que postas aqui, que poderiam sequenciar vários momentos de discussão, né? Seja dentro do nosso ambiente ou nos ambientes gerenciados por vocês ou pela equipe que vocês integram. Então, hoje o que eu trago é essa motivação, tá bom? E que vocês possam, então, pensar em todas essas coisas e nessas influências de uma maneira que isso produza em você uma pessoa inquieta, inquieta para a pesquisa, para o conhecimento, inquieta para o compartilhamento, né? Igual o Alex fala que é tutor e professor, ele agora começa então a pensar de que maneira ele pode compartilhar, né? As ideias, as informações que aqui nós recebemos. Por isso os ambientes de formação são tão importantes, por isso esse contato nosso é tão integrador. E nós ainda temos, né? Eu estou longe, não está perto, mas, por exemplo, a disciplina que aprende, a organização que aprende, ou nós que devemos aprender, é aquela capaz de processar tudo e se sentir algo atuante em todos os processos, seja circundantes ao nosso ambiente, ao ambiente que nós estamos. Então, se vocês quiserem se colocar, fiquem à vontade, mas se não, eu agradeço muito a presença de vocês. Espero que vocês tenham aproveitado a disciplina de planejamento, estratégia e gerenciamento de projetos de uma forma assim, como algo que uma ferramenta importante do que vocês vão produzir. Um dos desafios que eu pus, né, foi vocês produzirem o próprio plano estratégico. Ele foi um exercício preliminar de um planejamento que vocês podem ser aí os gerentes atuantes. Ok, pessoal? Agradeço muito a confiança, a presença. Que bom que vocês estão aqui, que se eu estivesse gravando ela sozinha, eu estava muito frustrada. Tá bom? Abraço fraterno para vocês. Eu me coloco à disposição via e-mail, aí, chats. Alguns de vocês eu vou encontrar na orientação de TCC, porque eu me dispus a trabalhar com alguns grupos. E é isso. Graça e paz para todos, tá bom? Tá fechado, Laura. Eu também agradeço muito pela aula, foi uma excelente tarde Muito assistindo obrigada. a sua aula. Foi tudo muito interessante, assunto pertinente, principalmente pela dica do livro e o conteúdo que foi abordado nele. Tá joia. Agradeço Obrigada. muito pela aula. Você vê que não teve nem foguete, né? Deus abençoa demais. Pessoal, eu acho que o churrasco e a cerveja ocultou um pouco dos foguetes. Olha que maravilha, né? Foi tudo ótimo. Beleza, então, gente. Você pediu para esperar um pouquinho, né? Acabar a aula para você ir, não é? Não vou, não. Desse eu não vou, não. É por isso que está sendo aqui, justamente porque eu não vou. Eu deixo mas quero aproveitar e agradecer pela aula. Foi muito esclarecedora. Ok, gente, gratidão, tá? Abração fraterno. Luciana, quer falar alguma coisa? Muito bem. A aula ela vai ser compartilhada. Eu vou terminar a gravação, desejando a todos que vão assistir, né?
que aproveitem o conteúdo, eu me coloco novamente à disposição. Vou finalizar a gravação aqui.